Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Tito, capítulo 3, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Ademoesta os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Versículo 9: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra ademoestação, evita-o. Agora abra comigo Tito, 2 Timóteo, capítulo de número 3, Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, do que reinas, que controla e que domina todas as coisas, é o Senhor que nos conduz no caminho da santidade e da verdade. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, através da tua palavra, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de frisar nesta noite está dando continuidade a uma demonstração, recomendações através de cartas, de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito. No capítulo de número 1 da epístola do apóstolo Paulo a Tito, o versículo de número 5, o título acima do versículo 5 está escrito assim:
encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceis presbíteros, como já te mandei. Quem estava na responsabilidade dos trabalhos em prol do reino de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, era Tito, que agora está recebendo uma carta da parte do apóstolo Paulo, ademostrando a ele, através de orientações, como Tito deveria conduzir o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus em Creta. Observa que lá na orientação, acima do versículo de número 5, como nós citamos, está nos frisando no capítulo 1, versículo 5, que o dever de Tito ali era organizar a igreja. Ele tinha o dever de manter a organização e reprimir os falsos profetas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos costumes, e que ele viesse manter em ordem tudo conforme a vontade e a direção de Deus. O tema da mensagem desta noite é uma carta para vos fazer relembrar. Quando nós falamos a respeito de relembrar, está nos direcionando a entender que nós temos que lembrar de algo que já aconteceu. Relembrar aquilo que foi escrito em carta, através do apóstolo Paulo, era despertar para manter vivo em memória aquilo que havia sido já outra hora, outro tempo, ou anteriormente dito ao povo que estava de maneira recebendo estas palavras. É importante a gente também destacar que a maturidade de Tito e daqueles que estavam em sua responsabilidade era de tão reconhecimento, de tão entendimento, que eles sabiam que eles deveriam aceitar e colocar em prática, porque o que estava vindo para eles, através de uma carta direcionada pelo apóstolo Paulo, era algo que vinha muito além do que uma carta de um homem para outro homem, para transmitir a demais homens, mas eles compreendiam que esta carta vinham trazendo admoestações, exortações, ensinamentos do seu líder superior, da autoridade constituída por Deus sobre eles, e que através desta autoridade, dessas palavras, era Deus usando Paulo como instrumento para transmitir ao povo aquilo que eles precisavam receber. Lembra que certa feita o apóstolo Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então tudo aquilo que Paulo ensinava aos que estavam debaixo de sua autoridade, anteriormente ele tinha recebido do Senhor. E quem recebia tinha que ter maturidade para receber aquilo que Paulo tinha recebido do Senhor. Por quê, bispo? Porque nem sempre nós vamos receber do Senhor aquilo que nós queremos,
aquilo que nós almejamos e aquilo que nós esperamos. Existem sermões, mensagens pregadas, que quando você se acostumar com um padrão de mensagem, vamos supor aqui um exemplo, mensagem de encorajamento, mensagem de incentivo motivacional, que agora tem pastores que pregam somente conteúdos de motivação, de te impulsionar para frente, de pegar quem está para baixo e colocar para cima, de colocar uma mensagem aplicada em quem está triste, a ficar a ele alegre. Mas quando esses que recebem este conteúdo de mensagem se deparam com uma mensagem de exortação, de correção, de despertamento, por estarem tão acostumados em seus entendimentos a serem motivados, encorajados, alegrados, eles vão ter como que aquela palavra que foi mais dura não é uma palavra que está vindo de Deus, ou não é uma palavra boa. Hoje se define o sermão como uma palavra boa se eu gostar do sermão. Se eu não gostar, não é uma palavra boa. Então nós precisamos entender que a carta que foi direcionada por Deus através do apóstolo Paulo a Tito, ao povo de Creta, era algo que estava vindo do Senhor. E ao receber aquelas orientações, eles deveriam colocá-las em prática. E não era algo que era novidade, eles já tinham sido instruídos neste sentido. A carta vinha apenas fazê-los relembrar. Deus tem suas maneiras de agir. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. A nossa bispa vai ler. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Em algumas traduções diz assim: para vos fazer relembrar do conhecimento de Deus, o nosso Senhor. Então, bispo, a carta é para nos fazer relembrar. Para relembrar o quê? Acompanha comigo aí Tito capítulo 3, versículo 1. Em primeiro lugar, para que possamos obedecer, ou para que obedeçam e estejam preparados. Olha o que diz o versículo 1. Ademoestos a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa. O que é principados e potestades? Em algumas versões diz autoridades. A Bíblia diz que não há autoridade sobre a terra que não seja constituída por Deus. Deus constituiu as autoridades. Então aqui o texto está dizendo: ademoestos que sujeitai-vos a eles, aos principados, potestades, e lhes obedeçam. Então nós devemos obedecer às autoridades.
As mesmas ordenanças que Deus fez através de carta, através de Paulo a Tito, ao povo de Creta, também está estabelecida sobre o povo que serve a Deus nos dias da atualidade. Então, obedecer, obediência, sujeitai-vos e estejam preparados para toda boa obra. O problema é que nem todo mundo quer obedecer. Muitos querem sacrificar. E Jesus, ele não anula o sacrifício. Certa feita ele disse: sacrificar é assim? Melhor é obedecer do que sacrificar. Observa que ele não está desqualificando o sacrifício. Embora naquela época o sacrifício era através de animais. Hoje o sacrifício é o quê? É o nosso empenho, a nossa dedicação, é você fazer uma campanha, fazer um propósito, é subir um monte, é jejuar, é consagrar, é matar a carne, fortificar o espírito. Você sacrifica, mas ele está dizendo, melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência, ela é aplicada em vários sentidos da nossa vida. Obedecer a Deus sobre todas as coisas, obedecer aos nossos pais, obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer os nossos pastores. Tem gente que obedece o patrão, mas não obedece o pastor. Tem filhos que desobedecem os pais, mas obedecem o ciclano, o fulano, o beltrano. Quando nós deixamos de obedecer às autoridades constituídas por Deus, automaticamente nós estamos desobedecendo a Deus. Lembra quando a Bíblia diz que Paulo, ainda quando tinha o nome de Saulo, perseguia os cristãos, colocava-os em prisão e dava punho para muitos serem mortos? Quando o Senhor chamou a Saulo, a Paulo, como é que foi no dia do encontro? Quais foram as primeiras palavras de Jesus para ele? Foi: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo poderia dizer: eu não estou te perseguindo não, Senhor, nem se encontrei contigo anteriormente. Eu perseguia o teu povo, eu perseguia os cristãos, eu matava os cristãos, eu me levantava contra eles, não contra o Senhor, não contra ti. Mas quando o Senhor diz assim: por que me persegues? O Senhor estava dizendo: quando você persegue o Mário, você está perseguindo a mim. Quando você persegue o presbítero Wagner, você está perseguindo a mim. Na lógica da obediência é a mesma proporção. Porque tem gente que pensa assim: eu obedeço a Deus, mas se não obedece o seu líder, você não está obedecendo a Deus. Se você não obedece o seu pastor, você não está obedecendo a Deus. Se você não é submisso às autoridades, automaticamente você não é submisso a Deus. É uma engrenagem que vai te conduzir para o que é certo ou para o que é errado. É você que vai decidir. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. A obediência a vossos pais. Colossenses 3, versículo 20. Colossenses 3, versículo 20. Pode ler. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ok. Vossos filhos, obedecei vossos pais. Por quê? Isso é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor. Então, quando há desobediência aos pais, isso acaba desagradando ao Senhor.
Então, se você não obedece o seu pai e a sua mãe, não adianta você dizer: eu, Senhor, te obedeço, papai, sou obediente. É coisa nenhuma. Ele está olhando para você e está dizendo: não é. Porque você não obedece seu pai, você não obedece sua mãe. Você se acha dono da razão. Você se acha dona da razão. Quando seu pai e sua mãe falam com você, você sai batendo na porta, você sai xingando, você sai murmurando, você sai contendendo. É a mesma coisa que você estivesse fazendo isso a Deus. Agora, acompanhe, Efésios capítulo 6, versículo 1. Leia aí, pastor Edilson. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ok, então, se você quer ser justo a Deus, obedeça a vossos pais. Agora vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Ok, isso. Por isso não vos seria útil. Ok. Então, obedeçam aos vossos pastores. Sujeitai-vos. Por quê? Velam por vossa alma, Como aqueles que hão de dar conta delas. Então, escute isso aqui. Olhe para cá. A tua responsabilidade como ovelha está com o seu pastor. Você deve submissão e obediência a vossos pastores. Então, para de tentar ou de querer ser conduzido por segundos e por terceiros. Porque quem vai prestar conta da tua alma diante de Deus não é o teu amigo, não é o teu colega, não é teu irmão, não é teu parente, é o teu pastor. A responsabilidade está sobre o pastor. Então, se você não obedece o seu pastor, você não está sendo obediente a Deus. Se você não, porque tem gente, irmão, que não consegue se submeter. Eu estou dizendo porque eu sou pastor e eu sei como é que funciona. Até que faz tudo certinho, faz tudo legal, tem até bom ânimo, boa disposição para fazer as coisas, mas parece que não consegue engolir que tem que ser obediente ao pastor, e tem que ser submisso, e tem que se sujeitar a ele. E às vezes demonstra uma coisa que na prática completamente demonstra ser outra coisa. Então, o que está sendo relembrado aqui é: obedeçam às autoridades constituídas por Deus. Agora, segundo, e estejam preparados para toda boa obra. O que está sempre preparado para toda boa obra é você estar pronto para quando você for convocado para fazer alguma boa obra. É você estar pronto quando você receber uma oportunidade. É para você estar pronto quando você for chamado. É para você estar pronto antes mesmo da responsabilidade chegar. Porque tem gente que pensa que Deus chamou ele, mas as coisas vão acontecer no tempo dele, e não é. Deus está preparando você para aquilo que ele reservou para te entregar amanhã. Deus está provando, testando você hoje, para aplicar em você, gerar em você, amadurecer em você aquilo que ele reservou para fazer na tua vida lá na frente. Aí quando chegar lá no grande dia, aí você vai entender, aí você vai lembrar. Porque Deus vai fazer você relembrar. Lembra tudo que você passou? Você foi testado, você foi provado, você foi moldado, você foi lapidado. Eu te coloquei dentro da fornalha, eu te levei para a cova dos leões, eu permiti muitas coisas
coisas acontecer para saber o que estava no teu coração. E agora eu entendi, assim como a Bíblia diz que o obreiro, primeiro ele tem que ser provado, ele tem que ser testado, para que se depois ele for aprovado, ele venha receber aquilo que a ele Deus designe. Então você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Vamos ouvir fulano louvar o Senhor. Ai, e agora como é que eu vou fazer, rapaz? E corre para um lado e corre para o outro, e agora e vou improvisar. Não, você tem que estar preparado. Vamos ouvir o fulano dar uma saudação aqui agora, e agora, meu Deus, não vem nenhum versículo na mente, não preparei nenhuma palavra, e agora eu estou sendo pego desprevenido, não se preparou. Imagina quando o Senhor aparecer nas nuvens, será que vai encontrar a gente preparado, pronto, ou despreparado, ou desprevenido? Porque a Bíblia diz que ele não avisou o dia e nem a hora. A Bíblia fala que nem o Filho, nem os anjos sabe o dia e nem a hora, unicamente meu Pai. Mas a Bíblia diz que ele vai pegar muita gente de surpresa, ele vai vir como ladrão, não vai avisar, ele vai chegar repentinamente, e quando ele chegar nós temos que estar preparados. Aí tem gente que diz assim, a cada dia eu estou só me preparando. Querido, você tem que estar preparado, pronto para o que der e vier, para enfrentar o que der e vier. Por isso que tem muita gente que se decepciona no meio do caminho. Eu não pensei que eu fosse passar por isso. Eu não imaginava que servir a Deus eu ia ter que enfrentar isso. Eu não sabia que essas coisas aconteciam dentro da igreja. Eu não sabia que pessoas que era para me abraçar, por trás está me apunhalando. Eu ajudei tanto fulano e beltrano, e o que eu recebi em troca foi a ingratidão. Querido, você tem que estar pronto para tudo. Você não faz as coisas esperando receber dos homens. Você faz o bem a todos sem olhar a quem, e a recompensa ela vem da parte de Deus sobre a sua vida. O próprio Deus da Bíblia diz: fez o bem hoje, filhinho, fiz, faça amanhã de novo, e depois faça de novo, e eternamente continue fazendo o bem. Então é para refazer, relembrar o que nós temos que obedecer e temos que estar preparados. Segundo lugar, não sejam caluniadores e sejam mansos. É o que está no versículo de número 2. Que a ninguém, escute isso, que a ninguém infamem, ou em outras palavras, caluniem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando o quê? Mostrando o quê? Toda a mansidão para com todos os homens. Então vamos lá. Primeiro, não sejam caluniadores. Eu fico admirado como que tem pessoas que não têm coragem de evangelizar na rua, não tem coragem de pregar nos ônibus, não tem coragem de pregar nos hospitais. Ninguém está impedindo ele de pregar, ela de pregar. Vá pregar, meu filho, vá pregar, minha filha. Não tem coragem de pregar nem para a própria parentela, se cala. Pregar no templo, irmão, é fácil. O negócio é pregar lá fora. O negócio é você pregar, muitas das vezes, para quem não quer ouvir a palavra. Tem gente que não tem coragem de pregar o evangelho, mas tem coragem de sair falando da vida alheia, falando da vida de um e da vida de outro. Certa feita, escuta isso aqui, certa feita, 2 mulheres cheias de demônios se levantaram contra a minha vida e começaram a me caluniar. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí elas, que não tinham coragem de fazer um evangelismo, foram visitar um irmão que estava sem vir na igreja para motivá-lo. E sabe qual foi as palavras que ela disse para o irmão? Para o irmão voltar a vir para os cultos, para a igreja, para congregar, porque Deus ia me tirar de lá e ia colocar ele no meu lugar. Será que Deus trabalha dessa forma? Será que Deus trabalha dessa maneira?
Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho preocupação é quanto a isso, porque o próprio Deus diz que o que é teu e ninguém vai tomar. Aonde Deus te colocou, pode se levantar Satanás, pode se levantar os demônios, pode se levantar a oposição, pode se levantar a oposição, pode se levantar os Judas Iscariotes desta geração, mas Deus corta o laço, abate o soberbo, abate os caluniadores, abate os traidores, e nada vai conseguir lhe atingir, porque Ele te chamou para uma boa obra, e aonde Ele te colocou, só Ele pode te tirar, e mais ninguém. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, que Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar aos seus santos, os seus profetas. Deus nunca deixa um homem de Deus e uma mulher de Deus enganado, nunca deixa, nunca deixa. A gente é que se engana por si próprio. Às vezes você está olhando, a pessoa está lá e diz, ô rapaz, tu é meu amigão, rapaz, eu gosto de você, rapaz. E tu está, amém, varão, é mesmo, varão, eu gosto mais de você, rapaz. Mas tu sabe, irmão, tu sabe que é falsidade pura e sem mistura. Mas você tem que suportar, sem demagogia, sem sentimento soberbo, sem falsidade, porque a Bíblia fala que o joio vai estar sempre no meio do trigo. A separação vai ser quando chegar lá na eternidade, ou seja, a tribulação vai ficar, a bênção vai subir. É assim que funciona. Então, o que está sendo relembrado? O que Paulo está relembrando a Tito, para Tito relembrar a igreja de Creta, dizendo, não sejam caluniadores. Não é o nosso dever. A Bíblia fala que o nosso adversário, o acusador, quem é o acusador? Quem é o acusador? O diabo. Então, se você em algum momento pensar pelo menos em acusar alguém, lembre-se, você está prestes a fazer o papel que não é seu como servo de Deus. Este papel é de Satanás. Ok? Que é isso, bispo? Sim, vamos lá. Levítico 19, versículo 16. Levítico 19, versículo de número 16. Nossa bispa vai ler. Não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Ok, então queridos, caluniadores também significa como mexeriqueiro. Não se confunda não, rapaz, mora um merechiqueiro lá na minha rua, e quanto é que está a mexerica lá, rapaz? Diga lá para ele que eu quero comprar uns 2 quilos. Não compre dessa mexerica não, que vai complicar para você. Ele não trabalha com mexerica não, ele trabalha mesmo é com crítica, é com calúnia, é com contenda, é com fofoca, é com disse-me-disse. Deus não aprova esse tipo de conduta. Sai de perto deles. De quem, bispo? Dos fofoqueiros, dos caluniadores, dos mexeriqueiros, dos faladores, dos contendeiros. Se afasta desta classe. Vamos mais a profundo. Salmos 101, versículo 5. Vai marcando aí para depois você dar uma meditada mais a profundo. Salmo 101, versículo 5. Pode ler. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Ok, aquele que calunia o seu irmão às escondidas, o que é que o Senhor vai fazer com eles? Destruirei. Não é você que vai se vingar. Olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Não é você que vai, eu vou pegar ele, me paga, vou pagar, vou arrastar pelos cabelos. Não faça isso. Eu vou esperar o culto terminar para me pegar ele pela garganta. Não faça isso. Deixa que Deus vai tratar. Você está entendendo? Quando você pensar que não, sumiu, que nem Doril, você nem viu.
E o que é que aconteceu? Deus pegou ele, Deus pegou ela e tratou da forma que Deus quer tratar. E quando Deus colocar em cima de uma cama e colocar vegetando lá, não peça misericórdia a Deus para não sobrar para você, porque tem coisas que Deus trata, e ai daquele que tentar intervir o tratamento de Deus com os caluniadores. Irmão, quem mexe com você está mexendo com Deus. Quem toca em você está tocando em Deus. Tem muita gente que está mal acostumado, já se acostumou a tocar na vida de um, na vida de outro, se intrometer na vida de um, de outro, caluniar um a outro, está só plantando e se esqueceu que o tempo da colheita vai chegar. A plantação é opcional. Você pode decidir escolher o que você vai plantar, mas você não pode decidir escolher o que você vai colher. É conforme você plantou. O que você plantou, você vai colher. Não tem para onde correr. O que mais, bispo? Sejam mansos. Diga para o seu irmão, seja manso. Agora pergunta para ele, para ela, você é manso? Pergunta, você é mansa? Hã? Porque tem gente, irmão, que não precisa nem falar. Precisa nem falar. E eu, como pastor, eu conheço as ovelhas. Se você vê o casal chegar na igreja e a irmã está com a cara desse tamanho, que se você botar ela num canto, nem muriçoca passa beirando com medo. Você está entendendo? Nem barata, se estiver correndo, volta de longe. Opa, não vou não, vou não. Se vier visitante na igreja nesse dia, só vem uma vez, não volta mais. E para aquela irmã, se ela pega uma, ela mata. Aquilo ali, quando chegar em casa, coitado do marido. Irmão, porque não é manso. O crente, ele tem que ser manso. Tem crente que tudo quer brigar, quer brigar no trabalho, quer brigar com o vizinho, quer brigar com o amigo. Como é que você é conhecido lá na rua onde você mora? Você é conhecido como manso ou como brabo? Qual é o papo que anda lá no meio dos vizinhos? Rapaz, aquele irmão ali, aquele da igreja ali, um dia ele puxou o facão para nós aqui, queria matar nós tudinho. Irmão, seja manso. Você vai entender daqui a pouquinho. Olha o exemplo de mansidão. O maior exemplo de mansidão está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Já estamos partindo para a conclusão. Mateus 11, versículo 29. Pode ler. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ok. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é pesado? Não. E o fardo? Também não. Mas, o que é que ele diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque, irmãos, a gente tem o costume de dizer, olha para cá, ainda mais tem crente quando vai conversar com o ímpio e diz assim, o Senhor nos fez perfeito. Foi mesmo, varão, como é que ele fez você? Ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Aí bate até no peito e diz, eu sou imagem e semelhança de Deus. Ah, é? Tu é manso? Porque o Senhor é manso. Ou qualquer coisinha você quer contender, qualquer coisinha você quer brigar. Não é desse jeito não, irmão. Mansidão, controle, domínio próprio. Tem gente que diz, esse é meu temperamento, eu sou desse jeito, irmão. Puxei mamãe era pior do que eu. Eu puxei papai era desse jeito. Meu sangue é o sangue de papai, querido. Você pode ter o sangue de papai misturado com o de mamãe, batido no liquidificador e ainda colocar ali o sangue dos avós tudinho, que não vai ter que valer na tua vida hoje. Por quê? Porque se você entregou a sua vida a Cristo, se você nasceu de novo, nova criatura em Cristo Jesus você é. Aleluia!
Agora nós vamos aprofundar para entender o porquê. O porquê de quê, bispo? Que nós temos que ser obedientes às autoridades, obedientes a pai e mãe, obedientes ao patrão, obedientes à liderança, obedientes ao pastor. Agora nós vamos compreender por quê. Porque que nós temos que estar preparados para toda boa obra. Agora nós vamos entender por que nós não podemos ser caluniadores do nosso próximo. Agora nós vamos entender o porquê que nós temos que ser mansos e humildes como Jesus foi e como Jesus é. Por que, bispo? A resposta está no versículo 3. No versículo 3. Porque também nós, não escapa ninguém. Olha a escrita do texto. Porque também nós éramos, olha a questão, éramos, já diz tudo, éramos noutro tempo, não é mais neste tempo, nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Então, queridos, o texto é bem claro em destacar, porque também nós, irmão, olha a escrita do texto. Quem escreveu a carta? Me ajude a pregar. Quem escreveu a carta? Paulo. Paulo está escrevendo para quem? Para Tito. Tito tinha que transmitir a quem? A igreja de Creta. Então o próprio Paulo já começa dizendo, porque também nós, não escapa nem ele, porque também nós, noutro tempo, nós era. Aí ele vai citando as qualificações. Então, se nós éramos, significa que agora nós não podemos ser mais. Mas tem gente que está insistindo em ser o que era antes, e não está focando no hoje, para melhorar para o dia de amanhã. Então a escrita começa dizendo, nós éramos o que? Insensatos. Bispo, o que é insensatos? Age de modo inconsequente, ao contrário da razão. Já viu que tem gente que a gente ensina. Irmão, isso aqui, irmão, é um microfone, irmão. Olha, não, rapaz, isso é um bastão. Irmão, é um microfone. Estou lhe falando, irmão, tem um botão, liga, desliga. Vai na contramão da razão. Você está dizendo para ele, meu irmão, você tem que ser fiel a Deus em todos os sentidos da sua vida. E quer argumentar, não, mas não tem como, mas isso não pode, mas aquilo ali não é certo, mas eu não concordo com aquilo outro. É completamente contra a razão. Você está alertando ele que está indo em direção ao precipício, em direção ao abismo, mas parece que a palavra entra aqui e sai aqui. Não consegue aplicar no seu coração. Quem está me ouvindo, diga amém. Então age inconsequentemente ao contrário da razão. Que mais? Desobedientes. Isso aqui já diz tudo. Nós éramos desobedientes, irmãos. Eu era desobediente. Quantas vezes eu já desobedeci meu pai e minha mãe no passado? E às vezes eu lido com as situações nos dias de hoje, e eu paro e fico pensando, rapaz, mas eu já fiz muita raiva a meu pai e minha mãe, viu? Como é que pode, rapaz? A gente, quando não tem maturidade, quando a gente não é convertido de verdade, quando a gente não nasceu de novo. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de pão assado. Pão assado, assava manteiguinha, assava na frigideira, era assim, e todo dia a mamãe tinha que fazer pão assado para mim. Era todo dia, era de manhã, de tarde e de noite. Até para levar o lanchinho da escola,
Na época, mamãe assava 4 pão de sal. Era criança, mas comia 4 pão de sal, bem assadinho. A garrafinha com café com leite. Pegava os 4 pão assados, botava assim um em cima do outro, amassava e botava dentro do saco de arroz e enrolava assim. E colocava dentro da bolsinha e ia para a escola. Um dia eu já estava comendo pão de sal todo dia, eu queria alguma coisa diferente. E aí tinha 2 coleguinhas da sala que eles só levavam pão com ovo. Quando eles puxavam, arrastavam aquele pão de dentro da mochila deles, aquele cheiro assim maravilhoso de ovo tomava conta da sala. E o nome dele era até Alexandre. Aí um dia eu falei: Alexandre, vamos trocar um pão assado por um pão com ovo? Ele disse: bora. Quando ele arrastou o pãozão com ovo para me entregar, tinha 2 ovos cozidos dentro. Um ovo voou para fora assim. Aí o garoto de trás gritou: tá nascendo pintinho. Aí passa cada coisa. Aí eu lembrei-me das raivas que eu fiz para minha mãe. Porque tinha dia que a minha mãe às vezes não tinha nem o pão passar, ou às vezes não tinha feito ainda, eu começava a fazer birra, começava a se bater: eu quero pão assado, e começava a chorar, e começava a brigar, e ficava zangado, e fazia, irmão, a gente faz cada coisa quando a gente é criança. É que nem quando era para levar a injeção, se eu ficasse gripado, se eu ficasse doente, quando minha mãe me levava de ônibus para o hospital do Gama, quando chegava na metade do caminho, eu falava: mãe, a senhora vai comprar Danone? Se ela dissesse não, eu me jogava no chão, e eu não vou. Mas se ela falasse: não, mamãe vai comprar Danone, eu levantava, chegava lá e tomava injeção todo alegre. E de lá depois tomava injeção e ia para a rodoviária todo contente, tomando Danone. Passava lá no Brit, lá no Gama, para comprar Danone. Era. Mas tem umas coisas, cara. Aí depois, quando a gente chega na adolescência, aí que complica mais ainda. Que a gente pensa que as coisas é do nosso jeito. A gente pensa que quando nosso pai, nossa mãe diz não para nós, é porque eles são ruins, é porque eles são ignorantes. E não é, irmão, é porque o nosso pai e nossa mãe quer sempre o melhor para nós. Então nós éramos desobedientes. Nós desobedecíamos a Deus quando vivíamos no pecado, aprofundados no pecado, alimentando a carnalidade, mas isso era noutro tempo. Agora a gente tem que obedecer. O tempo de quando a gente era chamada a atenção e a gente ficava assim, ó. Esse tempo já passou, irmão. Isso é noutro tempo. Aquele tempo de quando você contendia com alguém, chamou sua atenção, corrigiu você, eu não quero nem falar com ele, eu não quero nem conversar. É no outro tempo. Nós temos que ser obedientes. O que mais, bispo? Nós éramos extraviados. O que é extraviados? Desviado do caminho, ou alguém que se perdeu. Assim nós andávamos, errantes, perdidos, fora do caminho, porque, bispo, quem é o caminho? Aonde é o caminho? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser. Se a gente quiser ir para o céu, tem que ser pelo caminho. Tem que seguir no caminho. Nós, noutro tempo, nós estávamos fora do caminho e estávamos como alguém perdidos. Nós não sabíamos para onde a gente ia, a gente andava conforme a maré, a gente ia conforme até aquela música que um pagodeiro do mundo diz aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a vida vai e leva lá para as profundezas do inferno, para o sofrimento eterno. Isso é noutro tempo, mas agora nós temos que estar no caminho, servindo no caminho, firmados no caminho que é Cristo Jesus. O que mais, bispo? Porque noutro tempo nós vivíamos em malícia e inveja. O que é malícia? Maldade. Nós praticávamos maldade, pensávamos maldade, visava maldade, ansiava pela maldade, mas isto era noutro tempo.
Agora é diferente, irmão. A gente não tem que pensar a maldade de ninguém. A gente temos que fazer o bem sem olhar a quem. Noutro tempo nós éramos Então crente não tem que ter esse negócio, irmão. Esse negócio de inveja. Porque existe dois tipos de invejoso. Existe aquele invejoso que quer ter o que você tem. Quem está me ouvindo, diga amém. Se olhar e ver que o teu casamento é uma bênção e o dele e o dela não é, se prepara. Vai começar a invejar e vai querer o que é teu. Você está entendendo? Vai até dizer, aquele homem lá em casa é bruto, é ignorante, aquilo é um pavão, aquele dali é um príncipe, aquilo ali é o Brad Pitt, é o Dom Juan, aquele dali é o como é que é o nome? O cabo que fez o Titanic? Leonardo DiCaprio. Mas muito cuidado, porque as aparências enganam. Às vezes ele é um Leonardo DiCaprio, é um Brad Pitt na igreja, mas em casa ele é pior do que um pavão e tu se engana. Cuidado! As aparências enganam. Tem pessoas que são invejosas. Tem pessoas que não conseguem ver o teu sucesso, ver a tua alegria, ver a tua felicidade. É por isso que eu sempre falo, irmão, tem pessoas que demonstram fidelidade, companheirismo, unidade, no momento que nós mais precisamos. Mas isso até um inimigo pode fazer. Tem pessoas que podem te ajudar no momento mais difícil, não é porque está em boas intenções, às vezes está em más intenções, não estou generalizando. Mas você quer conhecer uma pessoa de verdade, conta a tua bênção para ele. Lembra de José? Foi só contar os sonhos que o negócio começou a desandar para tudo quanto foi olhado. Vamos vender ele, não vamos vender, não vamos matar. Não, vamos vender, não vamos matar ele. Vamos falar para papai que uma pantera pegou ele. Isso, vamos acabar com ele. Porque José contou o sonho para os seus irmãos. Ele não contou o sonho, não foi nem para quem estava longe. Ele contou para os da própria casa. Ele contou seus sonhos para os seus próprios irmãos. Então tem dois tipos de invejoso, ele quer ter o que você tem, e tem o outro tipo de invejoso, que não tem o que você tem, e ele torce para você não ter. É assim que acontece. Você sabia que tem gente que só quer saber para falar, mas não mexe um traço para ajudar, para contribuir com a tua vitória, para contribuir com a tua bênção? Um dia desse a gente estávamos trabalhando lá na obra, eu e a bispa, e aí passou um carro bem devagarzinho na frente da obra. Um carro que não passa por lá. Uma pessoa que não quer nem conversa com a gente. Passou devagarzinho olhando. Aí o Espírito Santo falou, tu está entendendo? Eu disse, já estou entendendo tudinho. Veio só observar. Por quê? Para ver se está acontecendo. Para ver se vai dar crescimento. Para ver se vai concluir. Mas eu profetizo que Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo que Deus designou, Ele garante a nossa vida. No outro tempo nós éramos invejosos, mas agora nós não somos mais. Aleluias, aleluias, aleluias. Que mais, bispo? Odiosos. Nós éramos odiosos, odiando uns. Eu não consigo entender como tem crente que odeia o outro, irmão. Eu estou falando isso porque eu sou pastor de ovelhas e eu sei como é que o negócio funciona. Tem gente que não consegue amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele não consegue, ele não suporta o irmão, ele não suporta a irmã. Tem gente que não suporta nem o pastor da igreja. Fica inquieto. Parece que a presença do sacerdote, a presença do líder incomoda ele, incomoda ela. A gente tem que ter muito cuidado, porque o diabo, ele anda de redor e ele procura 24 horas quem possa tragar, e ele tenta contaminar os nossos corações, para roubar a nossa bênção, para roubar a nossa fé, a nossa paz e a nossa alegria. Em quarto e último lugar, evite debates, contendas, e evite o homem herege. É o que está no versículo de número 9 e o versículo de número 10. Olha o que diz o texto. Mas não entres em questões loucas, genealogias,
e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra demoestação, evita-o. Tem gente, irmão, que não vale a pena você discutir com ele, você nem pregar para ele. Fala só uma vez de Jesus para ele. Quando ele começa a contender, se retira de campo. Não vale a pena você bater boca com uma pessoa que herege. O que é uma pessoa que herege? Pessoa que herege, ela professa, escute isso aqui, doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como indiscutível situação. É aquele tipo de pessoa, olhe para cá, que ele começa a discordar com as coisas da igreja, com a forma de trabalho da igreja, com as normas da igreja, com o estatuto da igreja, com o ensinamento da igreja. É aquele tipo de herege que ele começa às vezes até bater de frente, e muitas das vezes por não concordar, ainda quer contaminar um certo grupo, para discordar juntamente com ele, se afasta dos tais, para não sobrar para você. A gente, enquanto estivermos em vida terrena, em todos os lugares existem regras, normas e leis. Se você vai para a escola, tem normas, tem regras, tem leis. Você não entra na escola com qualquer roupa, ou entra? Não entra, tem normas e regras. Você não sai da sala de aula na hora que você bem quer. Você tem que pedir a permissão para a professora, o professor. Você não pode sair da aula e ir para casa na hora que você quiser. Você tem que pegar autorização com o diretor. Você tem que justificar. Se você faltar um dia de aula, você tem que levar o atestado, ou no outro dia, levar o seu pai e a sua mãe para conversar com a professora e com a diretora. Se você está trabalhando na empresa, você tem um horário para chegar e tem um horário para sair. Se você chega na empresa, você não pode ficar parado, você tem que fazer alguma coisa, exercer o seu trabalho. Você não faz o que quer na escola, você não faz o que quer no trabalho, você não faz o que quer na faculdade, nem na sua casa você não faz o que você quiser. Já parou para pensar nisso? Porque se for fazer o que você quiser, você chega em casa e diz assim: hoje eu vou deitar aqui nesse sofá e hoje eu não faço nada, que é a minha vontade. Mas quando você olha para a pia, você diz: não, eu tenho que lavar essas louças, não tenho que lavar a roupa dos meninos, não tenho que passar a roupa, não tenho que organizar aquilo, não tenho que dar comida para o cachorro, você não faz o que você quer, irmão. Você faz o que é necessário fazer. Porque é que nós temos facilidade em fazer as coisas valer conforme as autoridades, conforme as regras, conforme as ordenanças, em todos os lugares, e às vezes temos dificuldade para obedecer na igreja. Isso é uma grande realidade. Nós nunca vivenciamos dias tão difíceis, assim como Paulo havia ademostrado a Timóteo, quando nós lemos lá no início da mensagem. Porque virão tempos difíceis, tempos dificultosos, tempos em que surgiriam muitos que teriam dificuldades em obedecer, em se sujeitar, em se submeter, em fazer as coisas de forma correta. Observa a forma que os hereges trabalham. Eu estava vendo a mensagem de um pastor, ele estava explicando a profundidade da questão do dizimar na igreja. E ele falou assim que existem muitos crentes que perdem muito tempo procurando, estudando, se aprofundando, querendo encontrar uma causa concreta, um versículo específico que diz assim: Deus aboliu o dízimo. Ou seja, eles não querem se preocupar com a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? Ser mantida. Qual é a necessidade da igreja? Pagar o aluguel, pagar a energia, pagar a conta de água, pagar a internet, pagar o copo descartável, pagar a manutenção, manter a obra de Deus. Eles não se preocupam com isso. Eles estão se preocupando em
entender que existe alguma coisa que possa dizer para eles não fazerem aquilo que é responsabilidade deles fazer. Ou seja, não se preocupam em cumprir, estão mais preocupados em ter argumentos para não cumprir. São hereges e bate de frente. E pelo fato de não serem, de não concordarem, ainda quer contaminar outras pessoas que estão mantendo uma vida de fidelidade com Deus. Querido, a Bíblia nos ensina que nós não temos, olhe para cá, obrigação de ficar aonde nós não queremos. Até para o céu, nós não somos obrigados a ir para o céu. Ninguém vai nos obrigar a ir para o céu, é nós que decidimos. Ninguém vai nos obrigar a entrar no inferno, é nós que decidimos. E como é que decidimos? É as nossas atitudes, é o nosso comportamento, é o nosso plantar, é aquilo que nós determinou para a nossa vida, é o que vai determinar o nosso amanhã, o nosso futuro. Então somos nós que fazemos conforme ser. Se eu não concordo em estar em um trabalho, trabalhando em uma empresa, o que eu tenho que fazer? Ou eu peço conta ou eu espero me mandar embora. Se eu não quero estudar em uma escola e eu já sou maior de idade, é um direito meu. Eu vou me transferir para outra escola, ou então eu tenho o direito de falar, não vou estudar mais, não tem problema. Vai ficar sem a escolaridade. Quando você for chamado para um emprego, você entregar um currículo e está lá, ensino fundamental incompleto. Você vai ouvir um não, que você mesmo plantou. Porque eu escolhi, eu não gostei de estudar e eu parei. Parou, meu filho? Então a vaga não pode ser sua. A exigência da vaga é para quem tenha no mínimo, o 2º grau completo. Você não tem nem o ensino fundamental completo, vai perder a bênção. Assim é na casa do Senhor. Você não é obrigado a congregar, você não é obrigado a estar na igreja, mas se você está, faça valer o seu chamado diante de Deus. Cumpra com os compromissos, assuma a sua responsabilidade, seja fiel a Deus em tudo, seja pessoas que tenham submissão, que tenham obediência, pessoas que são voltadas em prol do reino de Deus e que faça valer a confiança a qual a Deus a ti depositou. Olha a conclusão. Nós éramos assim em outro tempo, em outro instante nós éramos assim, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, se outrora nós éramos assim e hoje nós não somos mais, não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos melhor do que fulano, do que Beltrano, do que Ciclano, não. A Bíblia fala que foi por causa da misericórdia que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Então, no outro tempo, nós éramos assim. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Pergunte para o seu irmão, para a gente concluir. Pergunte assim: mudou alguma coisa? Desde quando você fez uma aliança com Deus? Porque, irmão, se não mudou, precisa mudar. Alguma coisa tem que mudar. Tem crente, olha para cá, tem crente, que até hoje você está conversando com ele e fala: ei, velho, rapaz, ontem, velho, eu estava lá, velho, aí não sei o que, velho, tá ligado? Então eu fico olhando e falando: meu Deus, como é que pode, rapaz? E tem uns que de vez em quando ainda soltam um palavrão. E tem uns que de vez em quando a gente depara com alguém e diz assim: ei, bispo, rapaz, aquele irmão da tua igreja lá é muito brabo, irmão. O caba falta bater em todo mundo, o caba quer xingar todo mundo, o caba quer contender com todo mundo. Qual exemplo você está transmitindo para quem está lá fora? Qual postura você está transmitindo para quem está lá fora? Outro exemplo: quando você vai visitar a igreja de alguém, você chega lá debaixo da bênção do seu pastor, ou você chega lá como um fugitivo, como um infiltrante, como um crente 007?
E quando você pega o microfone, você não pode nem falar assim: irmãos, eu vim aqui, o meu pastor, meu líder está sabendo que eu estou aqui. Ou você vai no seu jeito, no seu impulsionamento, na sua vontade, na sua direção. Porque você acha que não precisa prestar contas, não precisa se justificar por seu líder, por seu pastor. Está agindo incorretamente, irmão. A ovelha que não tem diálogo com o seu pastor, corre um grande risco. Risco de quê, bispo? De estar indo comer comida podre aí afora. Porque toda igreja tem um ensinamento, ela tem um estatuto, ela tem uma ordenança, ela tem um tipo de alimentação. Não porque em outras igrejas tem alimento que não é bom. É claro que a gente não vai generalizar, mas o que tem de ensinamentos rasos por aí, pagãos, não é brincadeira. Aí o crente vai para lá, aí lá tudo pode. Aí ele chega aqui, nada pode. Qual é o pensamento que vai estar na mente dele? Essa igreja é ruim. Lá é que é bom. Lá eu posso fazer isso, pode fazer aquilo. Aqui não pode, aqui é ruim, lá é bom. Aí você se engana. Uma vez uma irmã veio conversar comigo e falou assim: bispo, eu venho de outra doutrina, de outro ensinamento, de outra igreja. Eu queria que o senhor me desse um estudo daqui e um estudo de lá. Eu falei: irmã, não tem como. Porque se eu te der um estudo daqui e um de lá, ao mesmo tempo sua cabeça vai ficar bagunçada. Porque você tem que decidir aonde você tem que ficar. Porque se eu falar para você aqui, irmã, aqui você não pode beber cerveja, porque lá podia. Na igreja que a irmã veio, podia. Aqui você não pode beber vinho. Aqui você não pode beber catuaba. Aqui você não pode, final de semana, ir dançar um forrozinho, dançar um funk. Não pode. Eu sei que lá pode, mas aqui não pode. Aqui você não pode andar que nem uma Jezabel mostrando as partes do corpo. Eu sei que lá pode. Então vai bagunçar a sua mente. O ensinamento lá é completamente diferente. É por isso que tem igreja que está inchando, não está crescendo. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Porque qualidade dá trabalho para se ter, irmão. Crescer naturalmente demora mais tempo, dá mais trabalho, mas nada melhor do que crescer comendo uma comida sólida, pura e objetiva, que vem da parte de Deus para o nosso coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Noutro tempo nós éramos diferenciados. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, nós éramos extraviados, nós éramos pessoas que viviam com várias consciências de deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aí as coisas mudaram completamente. Eu finalizo essa mensagem deixando uma reflexão a mim e a você. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ou alguém olha para nós constantemente e diz: essa velha criatura, isso aí não morre nunca. Isso aí pode batizar 50 vezes e prender debaixo das águas lá 30 minutos, que quando levantar, o velho homem continua vivo. Porque as mesmas manias, os mesmos costumes, as mesmas manhas, irmão, isso tem que acabar, isso tem que parar. Crente velho de igreja, crente velho na fé, com birrinha, com mimimi, com biquinho, com coisinha, irmão, está na hora de se aprumar na presença de Deus. Você está pensando que o diabo tem dó de você, quando você está com a cara feia, quando você está chateadinho, quando você está para baixo, quando você está entristecido. O diabo não tem medo do teu bico, o diabo não tem medo da cara feia, o diabo tem medo de crente que é obediente, que é submisso, que é fiel, que tem compromisso com a palavra e que vive em santidade com Deus da Bíblia. Aí ele recua. O crente não, olhe para cá, o crente não pode ser voltado pelos seus próprios deleites, pelas suas próprias vontades. Ele tem que ser voltado conforme a vontade e a direção de Deus. Ou a gente aprende e coloca em prática, ou mais cedo ou mais tarde, está cheio de crente aí, caindo e parando, se arrastando na fé. É hora da gente se prumar na rocha que é Cristo, olhar para o Senhor que é o alvo, que é o destino que nós temos que chegar, e viver a Ele em espírito e em verdade. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor Jesus.
esta mensagem, este sermão, não é o tipo de mensagem que faz a gente chorar, não é o tipo de mensagem que faz a gente pular, não é o tipo de mensagem que faz a gente falar em línguas estranhas e faz a gente até profetizar, mas é o tipo de mensagem que pode estar nos tirando de estar a um passo do abismo e do sofrimento eterno. Esta mensagem é uma palavra da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida, dizendo: não esqueça da onde eu te tirei, não esqueça do que eu fiz na tua história, na tua vida, para você entender que não vale a pena voltar para lá, que você é novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu finalizo dizendo: cuidado, cuidado, não brinque com o pecado, cuidado. Quando eu cheguei e sentei aqui, o Espírito Santo ardeu no meu coração para dizer: muito cuidado, o pecado não é bichinho de estimação que se brinca. Hoje pode saciar o desejo da alma de muitos, mas amanhã pode trazer o sofrimento eterno. Cuidado, não brinque com o pecado, se afaste do pecado, se distancie do pecado, não queira ver, não almeje ver até onde o pecado vai, porque ele vai conduzir a muitos para o abismo, para o sofrimento eterno. Eu estou dizendo isso aqui debaixo da autoridade e da palavra de Deus. Tem crentes que estão aqui no templo agora, tem pessoas que estão sendo alcançados por esta mensagem agora, que o diabo já armou a arapuca, o diabo já armou o laço, e tem gente que está indo em direção à arapuca, em direção ao laço, e Deus está alertando, e Deus está alertando, e Deus está avisando, mas continua brincando, continua pensando e querendo ver até onde o pecado vai dar no teu fracasso. Já viu um ditado que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando? O pecado sacia e alimenta a carne, o pecado alimenta os prazeres momentâneos, mas abate a nossa fidelidade com Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado apaga o brilho do Espírito Santo da nossa face, o pecado nos torna zumbis espiritualmente, mas o Deus da Bíblia marcou essa noite por intermédio da palavra para nos dizer: é tempo de despertamento espiritual, é tempo de obedecer a palavra, viver a palavra, entender a palavra e colocar em prática na nossa vida, porque o Rei dos Reis está voltando e não vai demorar. Quantos podem dizer amém? A gente encerrar, seja profeta de Deus nessa noite. Diga para essa pessoa que está perto de você: diga, eu estou te avisando. Diga depois, não diga que eu não avisei. Olha aqui para mim, tu está pensando que Jesus, está pensando que o Senhor só usa o profeta vindo marchando? É não, irmão. Às vezes ele usa, eu não estou dizendo que não usa, ele usa. Às vezes o profeta vem marchando, vem entregar o mistério. Ainda tem homens e mulheres de Deus que profetizam a verdade, o que Deus manda, doa quem doer. Mas Deus tem suas formas e maneiras de falar. E Ele está falando através dessa pessoa. E diga de novo para ele, diga: eu estou te avisando. Depois não diga que eu não avisei. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Ou a gente serve a Deus em espírito e em verdade, ou a gente não serve. Ou a gente é fiel, ou a gente é infiel. Ou a gente é obediente, ou a gente é desobediente. Não existe, irmão, eu sou meio fiel, eu sou meio obediente. Não existe. Nem frio e nem morno. Senão ele te vomita. Você está entendendo? Eu estou tentando terminar a mensagem, o negócio está só aprofundando. Está só aprofundando. Mas Deus marcou essa noite para falar conosco. É hora de despertamento. É hora de compreender. É hora de entender que a carta do apóstolo Paulo para Tito e a igreja de Creta é para vos fazer relembrar. Pai e mãe é especialista nisso.
Não faça isso. Ah, mamãe, não vá por aí. Mamãe, tem mãe que até profetiza: tu vai cair. Vou não, mamãe. Tu vai cair. Vou não, mamãe. Ai, mamãe. Ai, eu lhe avisei. Tarde demais. Então Deus está avisando para a gente aqui nessa noite. Não se faça de despercebido. Não se faça de... não é para mim não, eu estou tranquilo. Não disfarce. É com tu mesmo que Deus está falando. Labara fachura menéria, garebe antrova calabachonda rabadaga. Do que biostu yanderra. Cuidado para quando chegar na Santa Ceia, quando for tomar o cálice, não cair, ó, tem um ataque fulminante, ou então um ataque epilético, e dizer: que é isso? Que é isso? É o Raboni da Galileia chacoalhando e dizendo: quer brincar, brinca, mas não toca nas minhas coisas. Quer pecar, peca, mas não mistura o santo com o profano. Estou temendo aqui diante da majestade de Deus. Alai, calabaçou, bagai. A festinha está acabando. O Raboni da Galileia manda eu dizer nessa noite: tem festinha que ele vai colocar um ponto final. Chega de viver de aparência. É tempo de largar o pecado, a fornicação, o adultério, a pornografia. É tempo de santidade com Deus. E quando a provisão chegar de Deus, não adianta colocar culpa em ninguém. Assuma a responsabilidade. Antigamente, quando um crente pecava, ele procurava o pastor e confessava o pecado. Hoje em dia tem crente que peca e ele mesmo se disciplina. Eu vou ficar no meu cantinho. Não adianta. Pecou, procura o seu pastor, confessa o seu pecado, cumpra a disciplina, abandona a prática, aí Deus vai restaurar, vai te reerguer de novo e vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Eu finalizo aqui a mensagem. Fique firme na rocha. A ordem é para marchar e avançar, e não para recuar.